Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Muitas vezes, meu Senhor, te entreguei o que estou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer na família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer. Levante as suas mãos de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. De tudo que Eu não quero vaidade pra chegar do fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te prover. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. e priorizar o teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz
Se o Senhor não estiver Levanta as mãos aos céus, adore o Senhor. Vem, Senhor, Chama a presença dEle. assumir O primeiro lugar. o primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar te buscar acima de tudo que há. acima de tudo que há. Pra terminar, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar, Senhor, te buscar acima de tudo que há. acima de tudo. Vamos aplaudir o Senhor. Glorificado seja teu nome, Senhor. Acima Glorificado seja o Senhor entre nós. Louvado seja teu nome, Senhor, no viver de cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, queridos? Bom dia para todos. Bem-vindos à casa do Senhor. Muito me alegrei quando me convidaram, quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O salmista sabia o que representava estar aqui no santuário de Deus, na presença do Senhor. Tudo que você precisa, Jesus tem para você. Ele é a fonte da vida. É aquele que beber da água que Ele tem para dar, não vai ter mais sede não. E vai gerar uma fonte, inclusive, em você, que vai até jorrar para a vida eterna. Ele supre a sua necessidade, Ele te dá de beber e te dá até abundância, te dá uma fonte inteira, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O segredo para ser bem-aventurado, bem-aventurada, bem-sucedida, vitoriosa, para ele ser vitorioso, o segredo é o coração estar em Deus. O coração ter prazer de estar na presença do Senhor, na casa de Deus. O nosso Deus fez o Davi ser um homem bem-aventurado. Mas por quê? Por que o Davi foi bem-aventurado? Quer ver? Vamos aqui no Salmo 27. A palavra é bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Eles verão a Deus. Eles vão ver Deus agir na vida deles. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo, ou do teu santuário, né? Do templo. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O salmista sabia que estar na casa do Senhor, ele ia aprender no templo de Deus. Ele ia, além de aprender de Deus, na casa de Deus, que tem uma palavra, Deus tem para a casa dele. Eu estou ministrando aqui a palavra, eu costumo dizer que é que nem aquelas conferências que tem lá na ONU. Sabe como é que é na ONU? Cada um fica com o seu foninho lá, e a palavra, quem estiver ali falando,
vai chegando no ouvido daquela pessoa, traduzida na linguagem daquela pessoa. Alguém está aqui falando a língua do seu país e está chegando lá para outra pessoa, traduzindo na linguagem dele. Quando a gente prega, isso acontece no santuário de Deus. A palavra chega até você. Uma palavra que eu falo, limpo de coração. Talvez para cada um receber essa palavra de uma forma diferente. Eu tenho que limpar tal coisa, eu tenho que fazer. E assim é. E o salmista, irmãos, ele sabia a importância de estar na casa do Senhor. Quando o coração está em Deus, o nosso coração se inclina automaticamente para tudo aquilo que é do Senhor. Principalmente para estarmos na casa de Deus, na presença de Deus. Ele sabia que estar na casa de Deus, ele ia aprender de Deus, e aí ele ia contemplar as maravilhas do Senhor. Ele ia contemplar a formosura de Deus. Agora, o que vai acontecer agora? Eu li Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração. Li Salmo 27. Te mostrei a importância de estar na casa do Senhor. O salmista disse, o Davi, na casa de Deus, eu vou aprender de Deus lá. Deus vai me ensinar, Deus vai me aconselhar, Deus vai me orientar na casa dele. E eu vou viver maravilhas, formosura do Senhor na casa dele. Ok. E Deus ainda vai me proteger, porque eu vou estar na casa dele. Agora nós vamos para um salmo que vai unir as duas coisas. O coração em Deus e a importância de estar no santuário de Deus. Agora vamos fazer essa junção de ter o coração em Deus e o santuário, de qual a importância e qual a conexão que tem um coração limpo, um coração em Deus e o fato de se estar na casa de Deus. Vamos ver? Salmo 73. O salmista aqui é o Asaf. Ele teve uma experiência com o santuário de Deus. O salmista, nesse Salmo 73, ele estava com o coração sujo. Ele não estava com o coração limpo. E por não estar com o coração limpo, a visão dele para as coisas também não estava limpa. Ele viu tudo distorcido. Ele via tudo errado. Até que ele vai entrar, até que vai ter um divisor de águas na vida dele, que é quando ele entra no santuário de Deus. O versículo 1 é como se fosse o final da história. Ele começa pelo final. Então o versículo 1 é o final da história. Ele fala assim, que ele já estava bem com Deus. Versos 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ou para com o povo dele. Israel hoje é símbolo do povo de Deus. Bom é Deus para o povo dele. Amém? Para com quem? Deus é bom para quem? Quem que vai ver o agir de Deus? Quem que vai ver Deus? Bem-aventurados, limpos de coração, eles verão a Deus. Bom é Deus para com os limpos de coração. Agora sim, agora o Asaf, agora esse levita, o salmista Asaf, vai contar a experiência que ele teve, ruim, né? Quando ele não estava com o coração sujo, quando ele não estava com a visão de Deus. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem
os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Tudo isso, irmão, é porque o coração dele estava sujo. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Enfim, ele começou a ver tudo distorcido, ver tudo errado. Os valores dele estavam trocados. Quando o coração não está limpo, a pessoa, ela ouve um louvor, ela ouve uma adoração e não toca. Ela ouve a música do mundo e assim empolga. Ela está vendo tudo errado. A pessoa está vendo tudo distorcido. Enquanto lá no Salmo 84 diz que bem-aventurados são os que habitam, Senhor, em tua casa. Te louvarão continuamente. Deus vai dar motivos para você louvar Ele. Deus vai dar motivos para você dizer, Senhor, muito obrigado. Salmo 84. Bem-aventurados os que habitam em sua casa. Bem-aventurados são vocês. Glória a Deus, é o povo de Deus, é o povo do Senhor. Viu tudo errado. O coração dele não estava limpo. Quase, ele disse no versículo 2, quase que os meus pés se desviaram. Faltou pouco. Porque ele fala, eu comecei a achar que o ímpio, eu comecei a ter inveja, versículo 3, dos soberbos. Eu comecei a ter inveja dos ímpios. Eu comecei a ver o ímpio prosperando. Quer dizer, ele não estava entendendo nada. O ímpio estava se dando bem. Não tem, irmão, não tem ímpio se dando bem. Mas vá para o versículo 16. Quando pensava em compreender isso, ficava ali, mas por quê? Tipo murmurando já, por que que o ímpio se dá bem? Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus. Aí eu entendi tudo. Na hora que ele entra no santuário, a presença de Deus limpa ele. A presença de Deus renova ele. E aí, irmão, quando isso acontece na vida de uma pessoa, ela passa a voltar o coração dela para as coisas de Deus, a pessoa vai ver a mão de Deus, a bondade de Deus, que Deus é bom. E ela vai ver essa bondade de Deus, essa generosidade de Deus em ação na vida dela. A pessoa vai ver Deus curando, libertando, transformando, salvando, provendo, salvando. Glória a Deus. Mas tem que entrar no santuário de Deus, entrar na presença do Senhor. Ele, por não entrar na presença de Deus, ele começou a achar que o ímpio estava com vantagem, que o ímpio se dava bem na vida. Mas aí até que ele entra na presença de Deus, a presença limpa o coração dele. Limpou o coração, vai limpar o olhar também. A pessoa vai enxergar as coisas de forma clara. Deus vai jogar uma luz naquelas trevas ali. Deus vai jogar uma luz naquela escuridão ali, naquela impiedade, naquela incredulidade. A pessoa vai enxergar
como tem que ser as coisas. Ah, agora eu estou entendendo. Ah, agora sim. Salmo 37. Então nós vimos no Salmo 73 a conexão de ter um coração limpo e de estar no santuário de Deus. O fato dele entrar no santuário, entrar na casa de Deus, entrar na presença de Deus, fez o coração dele ficar limpo. Aí ele entendeu tudo. Bem-aventurados os limpos de coração, eles vão ver Deus. Enquanto ele não teve o coração dele limpo, ele estava vendo tudo errado, tudo distorcido. Entrou na presença, entrou no santuário. Se tem um lugar que o diabo não quer que você esteja, e glória a Deus que você está, é no santuário de Deus, é na presença do Senhor. O diabo não quer. Mas aí entre o diabo não querer e te impedir de estar, é outra conversa. Aqui está você, na casa do Senhor. O inferno não pode te impedir, não pôde e não pode te impedir de estar na casa do teu Senhor. Eu vou lá na casa de Deus. Quem está aí na transmissão, pastor, faz um tempo que eu não vou para a casa de Deus. Tem um tempo que eu não estou em comunhão com Deus na minha igreja. Talvez essa transmissão vai chegar em outro estado aí, né? Em outro país, né? Via Face, por exemplo, né? Chega até em outro país. Pastor, eu não estou mais congregando. Minha irmã, entra no santuário de Deus, vai lá. Vai na casa de Deus. Vai lá porque a presença do Senhor vai te envolver lá e você vai entender tudo. Vai ser bênção para a tua vida aí. Amém? Salmo 37, diz a Bíblia. Lembra que o Asaf disse, no Salmo 73, que ele começou a ver lá o ímpio prosperar, e ele não estava entendendo aquilo, ele falou, como assim? É assim, é? Eu busco a Deus e o ímpio aqui prospera? O coração dele não estava bem, hein? Versículo 1, Salmos 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? E eu recomendo a leitura, inclusive aí, de todo o Salmo 37. Depois você aí durante o dia, medita mais nesse Salmo, que o tempo todo o Salmo 37 vai comparando o justo e o ímpio, mas sempre mostrando que o justo é bem-aventurado, o justo é vitorioso, os justos são vitoriosos e os ímpios vão perder. Os ímpios vão perder. Chega até a dizer aqui, um certo momento aqui do Salmo, vi o ímpio se espalhar na terra como árvores tal, mas procurei e já não vi, cadê? Acabou. Fica na palavra, preserva o teu coração em Deus. Bem-aventurados são aqueles que estão na presença do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que servem Jesus. Terminando, Malaquias, capítulo 3. O último livro do Antigo Testamento.
capítulo 3. Malaquias 3, só para fazer uma observação, o versículo que nós vamos ler aí é o versículo 13, tá? É o 13, Malaquias 3, 13. Mas só para uma observação aqui, Malaquias 3, versículo 10, o 8, do versículo 8, 9... E o 10 fala do dízimo, trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele fala do 8 para cá, de dízimo, de oferta. E o versículo 12, ele fala também que as nações chamarão você, chamarão a sua terra, de uma terra, chamarão você, povo de Deus, de um povo bem-aventurado, um povo vitorioso. Mas, versículo 13, olha só isso aqui: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Olha isso aqui. Mais ou menos o que houve com Asaf lá no Salmo 73. Quando ele começa a se comparar com o ímpio, e o pior, quando ele se compara com o ímpio, mas tendo o ímpio em vantagem. Quando ele, se comparando com o ímpio, ele fala, lá no Salmo 73, o coração dele estava sujo. Ele achava que o ímpio era o bem-aventurado, era o ímpio, e não o povo de Deus. Até que nós vimos já isso lá, ele entrou lá, no Salmo 73, no santuário de Deus, que é o versículo 17. Aqui, aconteceu também isso aqui, no tempo do profeta Malaquias. Aqueles que eram do Senhor começaram a se comparar com o ímpio, e na comparação, tendo o ímpio como vitorioso, como um povo bem-sucedido. E Deus, quando ouviu aquilo, Deus disse que as palavras que ele ouviu foram agressivas ao ouvido dele. Irmã, meu irmão, a Bíblia diz que o nosso Deus, está lá em Romanos 8, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Deus quer te abençoar. Fala para o teu irmão: Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer bem-sucedido, bem-sucedida. Fala para o irmão isso aí. Amém? O povo de Deus aqui na época aqui do Malaquias também fez essa comparação. E sabe o que essas palavras que foram agressivas ao ouvir de Deus? Quando o povo de Deus se compara com o ímpio, tendo o ímpio em vantagem, tendo o ímpio como bem-aventurado, Deus traduziu essa fala do povo dele como se o povo dele dissesse em outras palavras: inútil é servir a Deus. Porque o que adianta, eles falaram mais: o que nos aproveitou, versículo 14, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós consideramos, ou nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Misericórdia.
O povo de Deus, na época de Malaquias, aliás, o profeta Malaquias foi um profeta enviado para o povo de Deus, numa época de crise espiritual do povo de Deus. Numa época que o povo de Deus não estava bem com Deus. E o coração deles não estavam limpos. E eles começaram a ver tudo distorcido. Como se servir a Deus não fosse bom. Como se ser um ímpio é ser feliz. Estava tudo errado. E Deus ouviu isso. Eles falando, porque a gente considera, versículo 15, bem-aventurados são os soberbos. Bem-aventurados são os ímpios. Eles cometem pecado, impiedades e ainda se edificam, ainda prosperam, se dão bem na vida. Eles tentam ao Senhor e escapam. Aí Deus vai falar com eles, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. O Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 16 está dizendo o seguinte: não é nada disso. Deus está bem atento com aqueles que são dele. E aqueles que são dele, Deus vai abençoar. Aqueles que são dele, a bênção vai alcançar. Versículo 17: eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-lo-eis como o homem poupa a seu filho que o serve. Deus vai cuidar de você. No tempo difícil, Deus vai ser contigo. Vai cuidar como um pai cuida do filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus, irmãos. Vai ter diferença. E o justo vai ser bem-aventurado. Aqueles limpos de coração, traduzindo, aqueles que têm um coração em Deus, aqueles que têm o prazer de estar na presença de Deus, aprender de Deus, como está lá no Salmo 27, tem prazer de estar no santuário, na casa de Deus, na presença do Senhor, de aprender de Deus, de receber instruções de Deus. Deus vai ser contigo. As nações, Malaquias 3:12, vão te chamar de bem-aventurados. Um povo abençoado. Um povo feliz. Quando o povo de Deus se compara com o ímpio, tendo ímpio em melhor paga, tendo ímpio em melhores condições, isso foi agressivo aos ouvidos de Deus. Que Deus até traduziu essa comparação infeliz como se a pessoa dissesse: é inútil servir a Deus. Não. Definitivamente é bênção servir a Deus. É a melhor escolha que se faz na vida, servir a Deus. O melhor lugar do mundo é estar na casa de Deus. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor, pelo teu agir, pelo teu operar entre nós. Obrigado pela palavra ministrada.
Como é bom o coração estar em Ti. Como é bom estarmos ligados com o Senhor. Como é maravilhoso estarmos na Tua presença. Que escolha poderosa, maravilhosa que nós fizemos de Te ter como nosso Senhor, de Te ter como nosso Salvador. Lá quando o povo, em Malaquias 3, porque não estavam bem contigo, Senhor, começaram a se comparar com o ímpio, atribuindo ao ímpio vantagens. Aquilo foi até agressivo aos teus ouvidos. Porque eles disseram, em outras palavras, que era inútil te servir. E foi aonde o Senhor usou lá o profeta para dizer: não, tem um livro escrito diante do Senhor para aqueles que temem e se lembram do Senhor. Tem tradução que diz: para aqueles que temem e honram ao Senhor. Ele vai cuidar de ti, Ele vai poupar, Ele vai cuidar como um pai cuida do filho que o serve, e vai ter diferença. Deus vai te abençoar, vai fazer. Levanta o corpo de Cristo para os céus, vai fazer. Deus vai fazer. Já está fazendo. Já está te abençoando. Deus está fazendo. Deus está tocando, te abençoando. Orebereba, choriberebara, choriberebalaba, choribalaba, serebarebara. Bem-aventurados os limpos. Bem-aventurados limpos de coração, os que habitam na presença do Senhor, os que amam o santuário de Deus, os que amam estar com Deus. Oh, aonde chega a transmissão, aonde chega essa transmissão também está chegando a presença do Senhor, irmão. Eu sei que tem irmãos que estão nos assistindo, que vão estar conosco ainda hoje, à tarde, às 16 ou à noite, às 19 horas. Toma posse, meu irmão. Toma posse, meu irmão, de uma vida em comunhão com o Senhor. É disso que você precisa. Essa é a maior resposta de Deus para você. Fique na presença dEle. Fique em comunhão com Ele. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho, confia nele, mas Ele fará. Bom é Deus para com os limpos de coração. Levante o corpo de Cristo para os céus. É um momento de comunhão. Participarmos do corpo de Cristo é nos unirmos ao Senhor, sermos um só com Ele, ter a paz dEle em nós, ter o amor dEle em nós, ter a presença dEle
em nós. A vida dele em nós, a alegria dele em nós, a força dele em nós. É tudo o que você precisa, de Jesus em ti. Ele contigo e você com ele. Se cumprindo inclusive uma oração que Jesus fez, registrada lá em João capítulo 17. Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Um só com Cristo. Toma posse da bênção. Participe do corpo de Cristo. Seja um só com o Senhor Jesus. Levante o cálice para os céus, o cálice da salvação, que é a maior de todas as bênçãos, o cálice da nova aliança, o cálice do Novo Testamento, das bênçãos de Deus para a tua vida, que através do sangue de Jesus foi derramado na cruz, nos comprando, nos resgatando. O sangue de Jesus que nos purifica. Na hora de participarmos deste cálice da salvação, do Novo Testamento, da nova aliança, o sangue de Jesus te purifique. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Pode participar do cálice da salvação. Declare o teu amor ao Senhor. O Senhor Jesus, depois que Ele participa da ceia, a Bíblia diz que Ele adorou a Deus, louvou a Deus. Adore a Jesus, irmão. Louve ao Senhor Jesus. Palavras que Ele quer ouvir, proferidas do teu coração para Ele. O quanto você o ama, o quanto você está feliz por servir a Ele. Lá em Malaquias 3,13, ele ouviu palavras que foram agressivas ao ouvido dele, que traduzindo, diziam que era inútil servir a ele. Aquilo foi agressivo a ele. As palavras que você fala alegram o coração do Senhor. Obrigado pelo prazer de te servir, Senhor. Obrigado pelo prazer de estar na tua presença, o prazer de estar na tua casa, o prazer de ser do Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.